Batman já tem mais de 80 anos. Ele passou por diversas coisas nesses seus 80 anos e com certeza você já deve ter visto uma série muito antiga onde o Batman batia nas pessoas e apareciam onomatopeias gigantescas na tela. Bom, essa é a famigerada série de 66, estrelada por Adam West e Burt Ward. E hoje a gente vai falar um pouquinho dela e sobre o episódio nunca gravado dessa série, chamado Episódio Perdido, que iria apresentar um vilão icônico que nunca apareceu na série. Bom, antes de tudo, se você gosta de Batman e de outros personagens dos quadrinhos, se inscreva no canal Fortaleza Cósmica e deixe o seu like. Eu sou o Gustavo Bentley e hoje nós vamos falar da série 66 do Batman. Igual eu falei, essa série era estrelada por Adam West fazendo o Batman e Burt Ward fazendo o Robin. Por incrível que pareça, o Burt Ward já tinha 30 anos quando ele fez o papel do Robin. Mas a série é muito boa, eles conseguem disfarçar bastante. Eles tinham um elenco muito bom de atores. Eles tinham Frank Gosh como Charada. Eu, inclusive, tenho um bonequinho que é o Charada do Frank Gosh, é o meu personagem favorito da série. A gente tinha Julie Newmar como Mulher Gato. E a gente tinha o icônico Coringa do César Romero. O Coringa que tinha um bigode. O César Romero não queria raspar de jeito nenhum o bigode para fazer a série. Então a solução foi encher a cara dele de maquiagem. E o bigode ficou branco, se camuflava na época, mas se você vai ver hoje em HD, você vê claramente o bigode. E então, por isso, você já consegue perceber qual é o tom da série. É uma série totalmente pastelão. Mas a gente pode falar que se não fosse essa série, talvez o Batman tivesse falido, né? O que acontece? Eu já expliquei uma vez aqui sobre a censura nos quadrinhos, o que foi o Código de Censura e Ética, que mexeu muito com a identidade de vários super-heróis, e o Batman acho que foi o mais afetado. O Batman era o Cavaleiro das Trevas e do dia pra noite ele teve que virar o cavaleiro das lições de moral e das galhofas. Então, o que acontece? Os quadrinhos dos anos 60 eram uma galhofa. A gente falar que a série é uma desonra, falar, essa série estraga o Batman não é assim, é uma mentira. Porque essa era a visão de Batman daquela época. É quase um anacronismo a gente falar que eles fizeram o Batman errado. Errado, tá, gente? Eles fizeram o Batman daquele período. Qual que era o período dos anos 60? Desenhos da Hanna-Barbera e Beatles. Então, se você assiste a série do Batman, você está nesse ambiente. E o Batman sendo pastelão, ele tinha que ser pastelão na série. Era uma série para toda a família assistir. Então, é errado a gente falar que eles estavam desonrando o Batman, porque eles estavam sendo até mais fiéis assim, ao Batman, tendo uma ideia melhor do que eles eram nos quadrinhos. Eles estavam representando qual era a visão de Batman da época, que era aquela visão de Batman, e até melhoraram, porque nas HQs era uma coisa ridícula que não ficava bom, mas na série era uma coisa que ficava, funcionava, até por isso que hoje é uma série que eu assisto, eu gosto, eu não vou mentir, eu gosto demais. Falar que eles estão mudando a identidade visual do Batman e desonrando a sua personalidade é a gente falar, por exemplo, dos filmes do Joel Schumacher, né? O Batman Forever ainda é um Batman que respeita um pouquinho, mas já vai umas coisas pra lá. E também o Batman e Robin, que esse filme é uma porcaria, não tenho por que falar desse filme, ele é horrível. E a gente já tinha HQs nesse período que eram o Cavaleiro das Trevas, a gente já tinha a Piada Mortal, a gente já tinha Ano 1, a gente já sabia o que era o Batman, ele já tinha sido reformulado pelo Neil Adams e o Daniel O'Neil e expandido pelo Frank Miller, como citei no Ano 1 e Cavaleiro das Trevas. Então a gente já tinha os filmes. Como que é o Batman no cinema? Tim Burton, né? Eu acho que é a melhor representação visual do Batman, os filmes do Tim Burton. E depois, como o segundo filme foi ficando muito violento, o Batman Retorno, eles resolveram tirar um pouquinho o Tim Burton, colocar o Joel Schumacher, mas daí realmente virou uma coisa ruim. Porque aí sim eles estavam desonrando o que já era a identidade do Batman. O Batman em 66 era o Batman galhofa que existia
a visão deles era o Batman galhofa. O Batman em 80, 90, na verdade os filmes do Schumacher já são de 90. O Batman em 90 já era o Batman sombrio, e deles estragam o Batman sombrio. Então aí assim a gente pode falar que eles desonraram o Batman, que mexeram com o personagem e tal. E por isso que a década de 60 ainda a gente pode falar que é uma representação boa. E por que eu falo que essa série salvou um pouco o Batman? Porque de fato, igual eu falei, os quadrinhos do Batman, assim como muitos heróis que sofreram pela censura das editoras, do selo de ética, eles estragaram muitos personagens. E o Batman, ele, igual eu falei, essas histórias eram uma porcaria, né? E então as pessoas não queriam mais o Batman. Mas com a série, com esse grande sucesso da série televisiva, todo mundo queria ver o Batman. Foi aí que surgiu a primeira Batmania. Lancheira, camiseta, disco, tudo do Batman. As pessoas amavam o Batman. O Batman foi o primeiro super-herói popstar, a gente pode falar assim até. E foi a primeira Batmania. Então, graças ao trabalho dos atores, o Adam West principalmente eternizando o Batman do Kapoff, a gente pode dizer que o Batman sobreviveu muito bem. Foi um período conturbado, mas ele conseguiu sobreviver. Pois bem, agora falando da HQ que eu vim trazer hoje aqui. Bom, em 2016, essa série estava completando 50 anos e eu acredito que foi. É que quando chegou no Brasil foi 2016, mas talvez essas histórias já sejam um pouquinho mais antigas. Mas eu lembro desse período quando eu li essas histórias. A DC começou a lançar um universo em quadrinhos que se passava no universo da série. Era o Batman era o Adam West, o Robin era o Burt Ward, então os vilões eram os mesmos da série e a estética do quadrinho era igual da série. Obviamente aqui você podia fazer coisas que na série você não conseguia. Aqui você tem histórias muito bem boladas, com a mesma pegada, o mesmo estilo galhofa do seriado, só que você consegue fazer elas melhores, né? E é muito legal tudo, só que um dessas HQs foi especial, que é Batman 66, o episódio perdido, contendo a história nunca mostrada do Duas Caras. Duas Caras ele nunca surgiu na série de 66 e eles tinham um roteiro. Eles chamaram o escritor ele era o escritor do Doctor Who, o Harlan Ellison. E eles chamaram ele para fazer o roteiro, ele fez o roteiro e fez e nunca adaptaram. Eles tinham tudo pronto, mas nunca gravaram esse episódio e nunca fizeram nada. E depois de 50 anos, o Len Wein, roteirista e desenhista José Luis Garcia Lopes, pegaram esse roteiro e fizeram essa HQ. Essa HQ é o que nunca nos foi mostrado. É muito legal a gente saber que esse episódio era para ter acontecido e infelizmente não aconteceu, mas ele virou. A gente consegue ter um episódio inédito da série, oficial, digamos assim, que está num quadrinho. E é um quadrinho muito bom. Eu li esse quadrinho numa tacada só, ele é maravilhoso. É uma história curta, mas ainda de extras eles colocam no final o lápis, a história inteira no lápis do Garcia Lopes. E o que eu acho mais legal ainda é, deixa eu achar, as artes conceituais também estão nesse quadrinho. É uma parada muito legal, porque eles tiveram daí que criar o visual do Duas Caras do zero, mas o roteiro original, aqui a gente tem algumas fotos da série e aqui daí a gente já tem o roteiro falando como que ia ser dirigida a cena e tudo. Então esse quadrinho é um quadrinho mesmo para fã do Batman e fã do seriado de TV. E é muito interessante, assim como eu falei, a gente nunca conseguiu ter o Duas Caras na série, né? E felizmente, como ele era para ele aparecer, mas nunca chegou a aparecer, ele apareceu nos quadrinhos, sendo esse quadrinho tecnicamente um canon da série televisiva. Bom, então a gente pode afirmar, assim como eu disse, como não só a importância da série,
mas a importância também dos atores da série, né? O Adam West, ele conseguiu, pelo jeito dele, eternizar o Batman. A série ficou no ar por bastante tempo e talvez se fosse um outro ator fazendo o Batman, a gente não tivesse um retorno tão bom do público e talvez a série falisse e ninguém nunca mais investisse em nada do Batman, né? Felizmente isso não aconteceu e hoje a gente tem o Batman sendo um dos maiores heróis de toda a cultura pop.